Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao canal Seja Melhor Que Ontem. Dando continuidade a essa série de estudos, estamos aqui com o estudo 19, que fala sobre o dom de profecia. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação aqui especial da Credijane. Muito obrigado, Credijane. E, de acordo com esse estudo todo, caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tirar sua dúvida, beleza? Então hoje nós vamos esclarecer um pouquinho, né, sobre esse assunto, que é o dom de profecia, e o quanto ele é importante, não é? Justamente, as pessoas pensam que não tem nem importância, né? Isso, mas ele é super importante, principalmente nos nossos dias, porque a gente ouve falar, né, de muitos profetas, né? Hoje em dia. Justamente, Mas como saber se esses profetas são verdadeiros ou não? Justamente. Então só a palavra de Deus é quem pode esclarecer isso para nós, né? E para dar início a esse estudo, feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais a oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos ilumina nesse estudo para que a gente venha passar o estudo inspirado por Ti, Pai. Amém. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para dar ênfase já ao assunto, a primeira pergunta é a seguinte: qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Crejane abra aí Mateus 24, 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. A gente pode ver que no fim dos tempos vai ter o quê? Falsos cristos, né? Falsos cristos. E profetas. Isso. E a gente vê aí, tem aquele, não sei o que, Cristo, né? Henrique Cristo. Henrique Cristo, né? É um falso, né? Porque Isso. é um dos sinais, né? Que isso ia acontecer. Que quer imitar Deus, dizendo que é Jesus, e a gente sabe que é tudo mentira, né? E a palavra de Deus já está nos advertindo, né? Que surgiria essas coisinhas. E como a gente fica assim, né? Como é que ela sabia, né? Deus é maravilhoso, sabe de tudo, né? Só basta a gente confiar na palavra de Deus. Deus é onisciente, então ele sabe de todas as coisas, até Isso, o fim. justamente. Se tá aqui é porque é verdade. Isso. Basta a gente acreditar. Segunda pergunta, posso aí? Cadê? Segunda pergunta, né? Como saber, Bruno, se um profeta é verdadeiro ou ele é um profeta falso? Como é que a gente vai saber? Então a palavra de Deus vai nos dizer, não é? Está lá em 1 João, capítulo 4, no verso 1 João 4:1 diz o seguinte: amados, não des crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1. Isso mesmo, né? Quando a palavra de Deus fala Em provar, né? não dê crédito a espíritos, né? A gente pensa logo em Fantasmas, as coisas, né? fantasma, né? Mas quando a palavra de Deus fala em espírito, ela está falando em pessoas, né? Então ele está dizendo assim, não dê crédito a todo tipo de pessoa que chega na sua porta e falar, né? Da palavra de Deus, a não ser que ele mostre na Bíblia, que está dentro, né, da palavra que aquilo é verdade. Então a gente não deve acreditar em todo profeta, né? A não ser que tenha a base. Isso. Que é a base de Cristo. A palavra de Deus, ela esclarece para nós, Bruno, sobre um profeta verdadeiro da seguinte maneira: o profeta verdadeiro, ele tem algumas características, e a Bíblia, ela apresenta para nós 5 características de um profeta verdadeiro. Então a gente vai ver isso, né? Ainda hoje aqui dentro da palavra de Deus. Que é a terceira pergunta, que é o seguinte: quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? E a primeira, né? Está lá em 1 João 4:2. A primeira característica está lá em 1 João 4:2. Diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Então ele tem que dizer o quê? Jesus veio a esse mundo Isso. tirar nossos pecados, né? Morrer naquela cruz lá. Exatamente. Ele acredita que Jesus veio para a Terra mesmo. Isso. Que ele encarnou, que ele nasceu aqui como ser humano, viveu como ser humano E sofreu umas coisas. e foi sacrificado, né? Primeiro passo, a primeira característica é ele acredita. Ele acreditar em Jesus Cristo. E o segundo, E o segundo, vamos está lá em Mateus, né? 20, Mateus 7, de 20 e 21, que diz assim: Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está aí nos céus. Os frutos. Não basta só dizer que vai ajudar o próximo, tem que fazer. Isso, ele tem que ter uma vida exemplar dentro das pessoas, né, dentro da sociedade, e ser um exemplo, e ele realmente viver o que ele prega. E, tipo, seguir a Cristo. Isso. Os passos dele, o que ele fez na terra, foi só o bem, ajudar as pessoas. Orar também, né? Ler a palavra, ensinar a respeito da palavra de Deus e também ajudar o próximo. É os frutos que o profeta tem que ter. Posso ler? Pode ler. Diz o seguinte: quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou, o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então quer dizer que o que ele falar tem que se cumprir. tem que se cumprir. Senão, O que é um profeta? Não, um profeta é aquela pessoa que tem uma visão, né? E aquela visão vai acontecer mesmo no futuro. fala o que ainda não aconteceu. Né? Justamente. Ele trouxe uma mensagem. E se aquela mensagem que ele trouxe se cumprir, então ele é um profeta verdadeiro. Mas se não, Se não, nem tenha medo. não tenho medo dele. Justamente. E agora, a quarta característica está lá em Deuteronômio 13, 3, que diz o seguinte: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te ouve falado e disser: Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amar o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A gente pode ver que o profeta tem que ver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, que é a lei de Deus. Sem isso, não tem como. Hoje a gente sabe que existem várias denominações, né, religiosas, e em cada denominação existem suas doutrinas, seus ensinamentos. Então a gente vai verificar se realmente aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos, se realmente está de acordo com a palavra de Deus, né? Se é um ensinamento de Deus que vem da palavra, ou se é uma criação do homem, se foi ele que criou aquela determinada doutrina, se é doutrina de homem ou se é doutrina de Deus, né? E o profeta vive conforme a vontade de Deus, não importa a doutrina. O que está dentro aqui é o que ele vive. Isso. Bom, a quinta característica está lá em Daniel 10, 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. A gente pode ver que as visões dele tem fenômenos físicos, né? Isso. Tipo o quê? Um exemplo. Quando Daniel teve, uma das visões que Daniel teve, ele ficou doente. Ele caiu por terra. E ele ficou, estarrecido, né? Ele perdeu a cor, ficou pálido. Então, essa pode ser um dos fenômenos físicos. Por exemplo, um profeta, quando ele tem uma visão, ele pode ficar com os olhos abertos durante muito tempo e não piscar os olhos. Ele pode ficar sem respirar, né?
como Ellen White. Interessante, né? Aí agora Ela a gente pode ver que ela tinha visões, nas visões dela, ela não piscava os olhos, ela ficava sem respirar durante muito tempo, que não é uma coisa natural. Se fosse, ela morreria, porque uma pessoa não pode passar muito tempo sem respirar, né? Mas para Deus, tudo é possível. interessante, né? Só não tem como entender Deus, né? Em uma das suas visões também, né? O profeta ele pode ficar, por exemplo, com as mãos levantadas e ninguém conseguir baixar. Pode uma pessoa, um homem, se pendurar no braço da pessoa que não vai baixar. Então esse é um dos fenômenos físicos de um verdadeiro Após a profeta. visão dele. Isso. Entendi. E agora a quarta pergunta, né? A gente falou de profeta, agora será que tem alguma mulher profeta na Bíblia? Tem sim. Vamos lá, que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? A Bíblia fala, né, de várias mulheres que tiveram o dom de profecia na Bíblia. Então a gente tem aqui algumas passagens, por exemplo, em Êxodo no capítulo 15, verso 20, a gente vê falar em Miriam, né, que foi uma das profetisas. Juízes no capítulo 4, verso 4, nós temos a profetisa Débora, né? Em Lucas, no capítulo 2, verso 36, a gente ouve falar em Ana, que é uma também das profetisas. E em Atos, no capítulo 21, no verso do 8 e 9, a gente ouve falar sobre as filhas de Filipe, que eram 4. Todas 4 eram profetisas. Interessante, né? E homem? Isso. Homem tem vários, né? Vários, né? Tem mais homens do que mulher. Agora, quinta pergunta. Então, nos nossos dias, não é, Bruno? Assim como no passado, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos, né? Então, durante todo esse tempo, Deus levantou vários profetas, né? De geração em geração. Mas será que nos nossos dias Deus também levantou um profeta? Não sabia, né? E se levantou, né? Que a igreja teria o verdadeiro dom de profecia hoje? Porque a Bíblia não tem denominação religiosa na Bíblia, mas a Bíblia fala de um povo que é o povo de Deus, né? Então, em que igreja Deus levantou, né? Esse dom maravilhoso que é o dom de profecia? Vamos ver lá em Apocalipse 12, 17, que diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha o dom, que guarda o mandamento de Deus. Aquela igreja, aquele povo que guarda o mandamento de Deus, é um povo que pode, para Deus, tem o dom de profecia. E é onde Satanás está irado hoje em dia. Que ele quer destruir isso para esse povo. Porque ele sabe que é certo e que é errado. Exatamente. Bruno, você poderia ler? Vamos ler também o 19:10? 19:10, o seguinte: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a igreja verdadeira de Deus, além dela guardar os 10 mandamentos, né, que a Bíblia diz em Tiago 2:10, que se a gente não guardar os 10, a gente vai ser culpado de todos. Então a igreja verdadeira de Deus ela tem que guardar os 10 mandamentos para ela ser completa, né? Então ela tem que guardar os 10 mandamentos e tem que ter o espírito da profecia, né? O dom que é o testemunho de Jesus, né? Que está lá em Tiago 2:17. E aí ela esclarece para nós que o espírito da profecia, que o dom, né, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso é interessante. Agora, vamos falar de uma mulher, né, que muitos acham que é uma coisa e outros acham que é outra, né? Mas vamos falar referente se ela tem alguma base bíblica ou não. Seja a pergunta o seguinte: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Aqui tem umas alternativas, né? A primeira, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Tudo que ela ensina tem base bíblica. A segunda, ela exalta a pessoa de Cristo. Ela não se exalta, ela exalta a Deus, a Cristo. Primeiro, acima dela está Cristo. Isso já é um ponto.
O outro, o cumprimento de suas profecias, o que ela falou se cumpriu, né? E estão para se cumprir. E o outro, os frutos positivos em sua vida, aqueles frutos que vai melhorar a vida das pessoas, vai ter aqueles benefícios. E a quinta diz o seguinte: sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Uma coisa interessante, Bruno, é que a gente aprende também nesse estudo, é que um profeta verdadeiro de Deus, ele não pode ter só 3 dessas características, ou só 2 dessas características. Tem que ter exatamente as 5 características. E essas 5 características, ela foi encontrada em Ellen White, né? Ela foi analisar uma vida dela, um grupo de pessoas, né? Foi analisado todas as características e aí ela foi aceita como profetisa, porque realmente ela segue todas as características de um profeta verdadeiro. Interessante, né? Sétima pergunta que você faz, né? Diante de tudo isso, né, que nós acabamos de estudar, né, qual é a nossa segurança nos dias finais, né, nos últimos dias? O que Deus fala para nós? O que a gente deve fazer para que a gente possa ter segurança, não é, de que aquele profeta é um profeta verdadeiro e a gente realmente deve ou não acreditar nos profetas? Não se abre em Tessalonicenses como abre em Crônicas. Segunda Crônicas 20:20 diz o seguinte: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E Tessalonicenses 5:20 diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Então é essa, não é? E tem que crer em Deus e também acreditar nos profetas, né? É essa a mensagem que Deus está trazendo para nós hoje, não é? E essa é como, assim, está nos dando aqui um conselho, né? Que a gente não deve desprezar as profecias, né? Ouvir e fingir que não está ouvindo ou não acreditar, não é? E quando a gente ouve, a gente está seguro, né? A gente sabe o que vai acontecer. Porque a gente sabe que veio de Deus, né? O que veio de Deus não é jogado em terra, né? O que ele fala se cumpre. E se vem de um profeta verdadeiro, com certeza vai se cumprir. Porque quem estuda a Bíblia sabe que todas as profecias que estão na Bíblia, quase todas, se cumpriram. As profecias do passado, né? Que sempre houve um profeta, né? Então muitas profecias, muitos recados que Deus mandava através de seus profetas para aquelas pessoas, para aquele determinado povo, acontecia. Então, quando a gente vê que todas essas coisas aconteceram, a gente também tem aquela firmeza, a gente sabe o que vai acontecer. Já aconteceu, está acontecendo as profecias e vão acontecer. Justamente. Bom, mais um estudo terminamos. E caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder, beleza? E para terminar esse estudo, creio vai fazer uma breve oração para nos despedirmos. Querido eterno Deus, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por mais um estudo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor possa ser conosco, nos dando sabedoria, para que possamos, Senhor, colocar em prática o que aqui estudamos. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a discernir, Senhor, entre um profeta verdadeiro daqueles profetas falsos, que são muitos que tem hoje. Mas que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa ser conosco hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.